Pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos. Live hoje feita de Campo Grande, viemos aqui garimpar alguns imóveis da Smart, né, fazer alguns contatos. Ontem tivemos aí o prazer de encontrar alguns mentorados, tá? Encontramos aí o Daniel Morales, encontramos aí o Ricardo Ito. O Ricardo, gente, a gente arrematou uma casa aqui em Campo Grande, à distância. Nunca estivemos na casa, chegamos ontem. Vamos conhecer a casa hoje. E o Ricardo e a esposa dele estão finalizando toda a reforma, tá? Dessa casa nossa que a gente arrematou aqui em Campo Grande. Você vê, a quilômetros e quilômetros de distância, arrematamos a distância com a ajuda da comunidade Smart. Quando a gente arrematou o imóvel, a gente olhou lá no mapa quais eram os smartanos que tinha, entramos em contato. A esposa do Ricardo é arquiteta, conduziu a reforma aqui pra gente. Então vocês veem aí a força da comunidade Smart. Muita gente pergunta, mas como que vocês arrematam a distância? Com os nossos parceiros. Nossos parceiros são quem? São os smartanos, tá? Simples assim. A força de estar numa comunidade te propicia a quebrar barreiras, a você arrematar de qualquer lugar do país e ter um parceiro lá nas proximidades, beleza? Mas vamos lá, galera. O tema da live é: qual a rentabilidade razoável no mundo dos leilões de imóvel? O pessoal da equipe aí que fez o anúncio até colocou qual é a rentabilidade média nos leilões de imóvel, tá bom? Mas eu não estou querendo falar hoje sobre a lucratividade média. Lucratividade média, eu posso ter uma, tá? Você aí, smartano, aí, o André, a F Pautos, acabou de entrar, pode ter uma lucratividade média diferente. Isso aí vai depender do modelo de negócio que você estabeleceu, tal. Óbvio, né? Eu tento ali mirar como alvo a lucratividade média por volta de 50%, tá? Nos leilões de imóveis. Agora a gente vai falar sobre aqui hoje sobre a lucratividade razoável, tá? Porque isso foi objeto de questionamento ontem, foi objeto de debate dentro da comunidade Smart, tá? O pessoal perguntou qual que era uma rentabilidade razoável que a gente que já está há mais tempo praticava, e teve gente que falou, eu não entro por menos de 50%. Aí já teve outra pessoa, o Wellington Fernando, arrematando experiente, falou, eu não olho percentual, eu olho valor absoluto, eu não entro por menos de 50 mil de lucro no meu bolso. Aí ficou aquele debate e falei, opa, vamos desmistificar isso aqui, eu vou até mostrar telas aqui da calculadora Smart. André tá perguntando aí, cadê a vodka? Hoje não tem vodka não, André, hoje tem Brahma Extra, ó. Tô brincando aqui, ó. Água mineral enlatada com gás, galera. Cada coisa aqui nesses hotéis, viu? Pior, pegamos cada um 2 latinhas dessa aqui. Nem perguntamos o preço. Na hora que foi tomar, R$9 uma latinha de água com gás. E a latinha de água sem gás era R$9 também. Aí eu tô tomando aqui então, André, tá? Na latinha parece a latinha de Brahma, né? Não é minha garrafa lá de Absolute que eu tomo água todo dia. Galera, mas vamos lá então. Qual é uma lucratividade razoável no mundo dos leilões de imóveis? Quem já acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente demonstra para vocês que existem percentuais de ROI, retorno sobre investimento, diferentes de quando a gente faz a mesma operação com o mesmo imóvel e com o mesmo deságio. Você pode obter um ROI percentual, um retorno sobre o investimento percentual diferente, tá? Por quê? Porque o ROI, você tá olhando o incremento percentual em cima do tanto que você tirou do bolso, tá? Então, se você arrematou um apartamento de R$100 mil de lance, mas tirou 5% só do bolso, porque você financiou 95%, então você tem R$5 mil sendo tirado do bolso. Aí você tem outros custos, né? Registro, ITBI, né? Talvez uma pequena reforma e tal. Isso faz parte do seu investimento. Você só vai calcular o retorno sobre o que você tirou do bolso. Isso é o ROI, tá bom? E esse ROI percentual, quando a gente financia, ele explode.
Então você vê ROIs facilmente de 100%, 150%, 200%, 250%. O pessoal acha que a gente está falando números absurdos, chutados. Não, são números aí projetados, tá, em cima do que você retirou do seu bolso. Tá? Isso acontece demais e isso dá para tirar lucratividades e ROIs acima de 100% facilmente. Não só dá, como você deve almejar retornos maiores que 100% quando você está operando alavancado, operando por financiamento. Porque a gente vai mostrar para vocês que quando você tem um financiamento ali dando 5% de entrada e tal, se você tiver uma margem pequena de percentual de ROI, você tem uma margem menor de erro na avaliação do imóvel, tá bom? Vou mostrar, eu sei que para falar para vocês de números sem mostrar é difícil, né, para todo mundo, então eu vou mostrar a tela, tá, da calculadora Smart para vocês verem isso. Eu quero ver aqui, coloquem na tela duas respostas. Vocês se importam com o valor absoluto que você vai arrematar na arrematação, simplesmente? Ah, poxa, eu quero saber só de colocar 50 mil, 100 mil reais no bolso a cada imóvel que eu vender, 10 mil reais, 20 mil a cada imóvel que eu vender. Ou não, eu olho macro, eu olho o percentual que eu vou ganhar na operação, tá? Coloquem isso aí para mim, para eu ver como que vocês estão pensando. Segundo, vocês acham que a lucratividade aumenta ou diminui, né, com a operação sendo alavancada com financiamento imobiliário ou não? Vamos ver o que o pessoal está fazendo aí, quem é arrematante já está fazendo, né? Porque a gente tem que ver o que vocês fazem, o que vocês aplicam, né? A gente traz temas aqui para a gente conversar em cima do que vocês abordam de prática, de dúvidas. Então é isso que a gente está querendo saber. Você olha só valor absoluto? Você olha só percentual? Você faz uma combinação dos dois para decidir se vale a pena a arrematação? Edna Anjos falando, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sejam bem-vindos. Estamos em Campo Grande, Edna. A gente até colocou lá na comunidade Smart ontem, os smartanos que são daqui, para a gente sair à noite. Fomos conhecer ontem o mercado, né? Não acho que não é o mercado central daqui. O Ricardo Ito levou a gente um mercado gigante que tem ali restaurante de fora a fora, comemos uma picanha, ó, sensacional ontem. Alessandra Mendonça da turma 18 presente. Juliana dando bom dia. Edson colocou, concordo, um imóvel de 100 mil, entrada de 5 mil é natural. Sou esmartano com muito orgulho. Flávia Mendes. Valeu, Flávia, tamo junto. A gente se identifica, gente, como esmartano, é isso mesmo, é um sentimento de comunidade, tá? Você vê aí o orgulho da Flávia em falar que é esmartana. O Edson Yamagami colocou, eu me importo com percentual, tá vendo? Uma pessoa com percentual, Edson. George, Eduardo Ofício, eu olho percentual. Vidal, eu olho percentual. Engenheirito, grande Pedro, equipe Smart, quando vierem novamente a Campo Grande, vamos marcar novamente para comer sobá e uma carne de sul. Tá aí, ó. Engenheirito é o Ricardo. Ricardo recebeu a gente comeu sobá com ele, primeiro lá no mercado, e depois a gente foi e comeu uma picanha deliciosa. Valeu pela recepção, Ricardo. Alex falando percentual. Diocássio, percentual. Goldornelas falando de percentual. Leonardo Dias, percentual. Miriam, percentual. Alexandre, percentual. Guito Forte, percentual. Alessandra, percentual. Vidal, aumenta o financiamento, mas ainda não fiz nenhuma. Aí, ó, o Paulinho foi o primeiro que colocou valor absoluto, tá? Então, ó, já temos umas 10 pessoas falando percentual e o Paulinho, valor absoluto. Fernando, percentual. Segundo agora, Direito Dias, absoluto. Gente, então, grande parte de vocês, né, falaram que analisam percentual, tá? 2 falaram que analisam valor absoluto, tá? Ontem na comunidade
O Wellington Fernando, que é o top arrematante, que arrematou 40 imóveis em 2022, falou que ele olha valor absoluto também, tá? Mas nós vamos mostrar aqui na live que, como diz o ditado popular, é uma análise aí que é uma faca de dois legumes, né? De dois gumes, tá? Você não pode nem olhar só o percentual, mas também você não pode olhar apenas o valor absoluto, tá bom? Nós vamos mostrar aqui para vocês por quê, qual que é a diferença do retorno à vista para o retorno financiado, qual que é a diferença entre retorno em valores absoluto e retorno em valores percentuais, qual que é o deságio a ser perseguido por vocês, isso é muito importante, vocês têm que ter ali já uma métrica de deságio a ser perseguida. E vocês vão ter que analisar, no final das contas, as horas de trabalho que você tem para aquela arrematação ser bem sucedida no finalmente, colocar o lucro no bolso e analisar qual é o lucro que é razoável para você, tá bom? Lucro que é razoável para mim pode ser diferente, absoluto para mim pode ser um lucro razoável diferente, absoluto para a Angelita, tá? Então pode ser diferente para cada um de nós. Vou mostrar para vocês na tela, que agora vai ser a forma mais fácil de explicar. Angelita colocando, sou esmartana recente da turma 18, mas estou apaixonado com esse curso. Mas o conteúdo nos deixa doida, muita informação, muito competente, esses meninos de peso. Valeu, Angelita. É isso, no começo é um turbilhão de informações, vocês não conhecem a área, então tem termos novos, tem técnicas novas, tem ferramentas novas para utilizar. Mas, rapidamente, né, a gente tem um método de aprendizado ágil, né? A gente coloca vocês aí imergidos no mundo dos leilões. Não para se aventurar no mundo dos leilões, mas para atuar com segurança e com lucratividade. Ali no começo, você fica perdido, você vê já os colegas falando de coisas mais avançadas, colegas que já estão arrematando, que já estão mais adiantados nos estudos. Depois, tudo começa a fazer sentido. A partir de 6 semanas, começa a fazer mais sentido. A gente aí sabe que, né, a troca de experiência entre alunos mais novos com os alunos antigos faz toda a diferença, tá bom? Leonardo Rios Dias perguntando como fazer parte da comunidade dos Smartanos. Leonardo, a gente abre turma de mentorias, tá? De tempos em tempos. Nós estamos na 19ª turma da Smart Leilões. Atualmente a turma está fechada porque é uma mentoria, então a gente não tem curso gravado, a gente dá uma atenção especial para os mentorados, então a gente fecha a turma para depois abrir a próxima. Entre na lista de espera, no link da bio tem uma lista de espera, então clique lá, entra na lista de espera que aí você recebe informação quando abrir a próxima turma, tá? O pessoal às vezes fica mandando mensagem depois, fala, mas eu perdi. De fato, a gente abre em 2 dias, a gente fecha as vagas e começa a dar atenção para os alunos da turma nova, tá bom? Só vendo aqui, Vidal Lele Leca, minha dívida é até onde eu vou nos lances, como faço esse cálculo? Vou mostrar aqui para você, tá? Vou mostrar na calculadora Smart. Gente, vou pegar aqui então a calculadora Smart e vou mostrar alguma coisa aqui para vocês, tá? Vamos ver se eu consigo tirar aqui do tripé. Não estamos no ambiente natural hoje, então a gente tem mais dificuldade. Gente, ó, tá aqui. Essa é a calculadora Smart. O Smartano já sabe que não dá para arrematar sem ela. Ela faz todos os cálculos para você sozinho. Quem não é Smartano, provavelmente aquela última pergunta que eu perguntei, como calcular o lucro do lance efetivo, eu vou ver, ó, eu vou mostrar, tá aqui, ó. Ver tabela lance a lance. Se já tem a calculadora Smart, é porque não sabe olhar isso aqui, ó. Então eu estou simulando aqui, ó, antes de mostrar as diferenças, uma lucratividade de um imóvel arrematado por 100 mil reais, vendido por 200 mil reais, aqui custos de corretagem, de leiloeiro, custos de ITBI, custos de oportunidade, você está deixando de ganhar dinheiro, estou simulando ele financiado, tem as formas de financiar parcelado ou à vista também, e a gente vai lá e faz a simulação. Pronto.
O valor aqui que a gente, em geral, olha e mira, 12 meses, está dando 145% de lucro percentual, 50 mil reais de lucro à vista. Já vão pensando aí se esse lucro percentual tá bom para vocês, se esse lucro à vista tá bom para vocês. Mas aí, respondendo a pergunta ali, esqueci o nome de quem perguntou, não tô olhando aqui agora o chat. Esse é o valor se eu der 100 mil reais de lance. E se eu quiser ver se tiver disputa? Aqui, ó, é instantâneo, ó, 101 mil reais de lance, 141% de lucro. 102 mil reais de lance, 137 mil reais de lucro. E aí vai decrescendo. Aqui, ó, a tabela lance a lance. Ela vai, inclusive, mudando de cor, ó. À medida que vai diminuindo a lucratividade, ela vai ficando verde claro, vai ficando ali, ó, laranja, amarelo, até vermelha, tá? Então, vocês que têm o Smart App, não deixem de usar a tabela lance a lance, se entrar no leilão e não ganhar pelo lance único. Começou a ter disputa, vá analisando na tabela lance a lance, tá bom? Mas vamos lá, galera. Então, esse caso aqui, vocês já estão vendo, ó, tá dando 50 mil reais de lucro absoluto e 145% de lucro percentual, de ROI, que é retorno sobre o investimento, tá? Então, uma lucratividade legal? Tá. Ó, então, o imóvel que eu avaliei em 100 mil reais, ele revendido por 200 mil reais, financiado, vai me dar 50 mil reais de lucro absoluto e 145% percentual. Vamos ver esses mesmos valores, só que à vista. Tem gente que ainda não faz essas simulações para entender na prática e tem gente que não tem a calculadora Smart, né? Então vamos lá. Ó, tá aqui, já coloquei lá à vista. Vamos fazer a mágica. 1, 2, 3 e... Olha aí, de 50 mil absoluto, 145% percentual. Vamos passar para 1, 2, 3 e... Opa, cliquei na tabela lance a lance. Vamos simular projeto. 1, 2, 3 e... Pronto. Diminuiu, gente, de 49 mil reais de valores absolutos. Quer dizer, R$1.000 só na lucratividade absoluta, deixando de comprar financiado à vista, para 39%, tá? Em valores percentuais. Tá vendo que passou de 145% no financiado? Vou simular financiado de novo, ó. Financiado, simular, 12 meses, gostei da tabela lance a lance, ó. Simular projeto, tá vendo? Só R$1.000 de incremento do absoluto, mas percentualmente triplica, mais que triplica, tá? O percentual de ROI. Gente, simplesmente porque você tirou pouco dinheiro do bolso, tá? Acho que isso a maioria de vocês já tinha entendido, tá? A Smart sempre fala, lucratividade, quando você alavanca, é muito alto o percentual de retorno sobre investimento. Então, a gente recomenda vocês se alavancarem e vocês fazerem a operação repetidas vezes. Porque você fala assim, Pedro, mas se o lucro absoluto é o mesmo, então eu vou arrematar à vista. Só que à vista você só vai conseguir arrematar um imóvel. Financiado, você vai conseguir arrematar 3, 4 imóveis com o mesmo valor. Aí, na hora que você somar a grana absoluta dos 3, 4 imóveis, vai dar aqui 150, 200 mil reais no bolso, beleza? Agora, o que muitos de vocês às vezes não percebem é que se vocês começam a estreitar demais a margem, tá, de lucro no financiamento, vocês começam a ter um risco aqui de ter trabalho e não ter nenhum retorno, tá? Ou até ter déficit na operação. Vamos fazer a simulação? Então vamos aqui. Você deu 100 mil de lance e achou que ele valeria 200 mil reais, o imóvel. Estava lá no site da Caixa avaliado em 200 mil reais. Só que na hora de vender, você viu que você só conseguiu 150 mil reais. Errou 50 mil reais aí, tá? Na sua análise. Vamos ver aí se vai dar, ó, teoricamente ali tá com 30 e poucos por cento de deságio, 33% de deságio. Vamos ver se continua valendo a pena? Simular projeto. Pronto, você passou a ter
R$ 11.000 arredondado aqui, tá? De lucro absoluto e 31% de lucro percentual. Ainda está razoável, né, galera? A gente está tratando aqui de um imóvel de baixo valor, então, percentualmente ainda está razoável. 31%, poxa, a Selic hoje está em 11,25, se eu não me engano. Então, você está recebendo aí quase 3 vezes o valor da Selic. Percentualmente, está valendo a pena? Tá, né? 3 vezes a mais que a renda fixa na Selic. Absoluto, já não deve estar valendo a pena, tá? Para muita gente. Eu vou falar sinceridade com vocês, tá? Hoje, eu não tenho mais o trabalho de garimpar, de arrematar, de girar, fazer o procedimento de pós-arrematação, de às vezes precisar de uma reforminha e tal, colocar para corretagem, demorar 1 ano para depois ganhar R$ 11.000, tá? Pode fazer sentido para alguns, pode não já fazer sentido para outros. Apesar da lucratividade percentual ser boa, já deixa de fazer sentido essa lucratividade absoluta para muita gente, tá bom? Então, é nesse sentido, por exemplo, que o Wellington Fernando, que é o top arrematante da comunidade, estava falando ontem, que ele não olha, que ele só olha, se deu 50 mil para cima, é isso que ele olha. Só que você tem que olhar também, depois eu vou mostrar outra operação para vocês, que ela pode ter um lucro absoluto de 50 mil, só que um percentual pequenininho, tá? Continuando essa simulação, gente, hoje aqui vai ser muita tela nessa live. Continuando a simulação, vamos olhar agora, então você ainda está tendo 11 mil de lucro e 31% de ROI. Vamos olhar agora que você tenha errado, não de achado que era 200 e foi 150, que foi R$ 140 mil. Vamos fazer simulação, mirando sempre nos 12 meses. A gente, às vezes, vende antes, vende, mas ponto-alvo de segurança ali, 12 meses. Então, simular projeto, R$ 140 mil. Então, você comprou por 100 mil, revendeu por 140 mil. Você está tendo 2.900 de valores absolutos, piorou, o que já não era lá aquela lucratividade absoluta. E o retorno percentual tá pequenininho também, galera, tá? Então aí já começa a não fazer tanta diferença. 130 mil, se eu não me engano, já vai aqui, ó, pro prejuízo, tá? Ó, simular em 12 meses. 130 mil já vai pro prejuízo, tá? Então, não achem que sendo a alavancagem lucrativa, dando 150%, 200% de lucro, que vocês devem ter deságio muito menores do que 40%. Um deságio de 40% é o que é aceitável, tá? Deságio de 40% ainda te deixa uma margem de erro, tá bom? Agora vamos passar para o outro projeto simulado aqui, tá? De um imóvel já de maior valor, tá? Vamos colocar aqui, ó, um imóvel aqui de lance de R$ 500 mil. Então, vamos simular esse lance aqui de R$ 500 mil. Uma revenda de R$ 700 mil à vista, tá? Simular projeto. Nós estamos tendo aqui uma lucratividade de R$ 29 mil e 4,80%. Tá vendo? É um lucro absoluto maior, mas um lucro percentual baixo. Vale a pena gerar esse tanto dinheiro desse trabalho para ter 4,80% de lucro? Eu acho que não. Vamos colocar aqui que você tivesse revendendo ele por R$ 740 mil, tá? 740 mil. Você está tendo aí R$ 61 mil de lucro absoluto, o que para muitos é um lucro razoável, mas você está tendo um retorno percentual muito pequeno. Tá vendo? Então, nem sempre você também vai poder olhar só o valor absoluto. Vamos fazer simulação financiado. Então, financiado, 12 meses, você vai ver lá, ó, já passa para 44% de percentual, tá? Tá vendo que essa margem no financiado ela é exponencial? Vamos colocar aqui agora, ó, o preço de revenda de R$ 700 mil.
simular projeto. Diminuiu para 23% e 35 mil no bolso. Agora, tá? Vamos simular lá que você tem 800 mil reais de revenda. Olha aí, já 76%, tá? Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês nessas análises é que tem que ser uma combinação, vamos virar a tela aqui, uma combinação dos dois fatores, tá? Você tem que ter uma análise do ROI, do retorno sobre o seu investimento, você tem que ter uma análise do valor absoluto e tomar a decisão com base nisso. Premissas gerais. Em valor à vista, tá? Você olha um valor absoluto ali que te remunere seu trabalho e que remunere o risco de você dar um lance ali de 100 mil reais à vista no seu negócio, tá? Então você busca ali retornos por volta de 60%, 50%, tá? Na arrematação à vista, tá? Combinado com o lucro absoluto que vale o risco de empatar 100 mil reais num lance de 100 mil, empatar 500 mil reais num lance desse que eu acabei de simular aqui para vocês. Poxa, para eu empatar 500 mil reais hoje no mundo dos leilões, eu prefiro, né, que ele me traga pelo menos 50% de lucro, né, de verdade. É um lucro líquido que a gente fala ali da operação, tá? A margem líquida que você vai ter na operação. Agora, se você estiver operando alavancado, dando 5% de entrada, tá? Você tem que almejar uma margem de lucro percentual de ROI, percentual de retorno sobre o investimento, muito mais alta, tá? Eu coloco ali de ponto-alvo ali 150%, tá? Numa margem de imóvel financiado com 5%. Porque a gente está falando ali de uma pequena entrada, tá? Então, em valores absolutos, esses 150% às vão te dar ali 30 mil reais, 50 mil reais, tá? E aí, se você errar na sua avaliação, esses 150 mil, se você errou às vezes 50 mil reais na avaliação, você achou que ia lucrar 100 mil, mas você lucra 50, esse 150% passa para 50%, né, de uma lucratividade. Girando um imóvel aí talvez de 1 milhão para ter 50 mil reais de lucratividade. Compreende? Então que você tem um giro alto, você tem ali um trabalho, então você tem que analisar, tá? O seu retorno absoluto com o seu retorno percentual. Fazer essa análise de risco nos financiados, você precisa ter um percentual maior e uma análise do retorno que vocês querem ter, tá bom? Vou ver um pouquinho das perguntas aí enquanto eu mostrei os números para ver se eu consigo elucidar algumas delas, tá? Leonardo, estou empreendendo na construção civil e quero fazer parte de um grupo de arrematantes. Massa, Leonardo, te esperamos na turma 20 da Smart. Nandinho, bom dia. Essas avaliações que a Caixa faz nos imóveis de leilões é real? Ô, Nandinho, é aquela coisa, Smartano sempre faz a sua própria avaliação, tá bom? Porque quem está avaliando lá é um engenheiro, que ele avalia vários imóveis, ele não está colocando o dinheiro dele na reta, então nós não vamos confiar na avaliação. Segundo, que o valor pode mudar ao longo do tempo, tá? Então por isso que a gente mostrou ali, você fazer uma avaliação errada, achou que valia 200 mil e vale 150 mil, mesmo que você tenha comprado com muito desconto, com 100 mil reais, muda demais o cenário do seu investimento, tá bom? Leonardo, tem grupos de Smartanos aqui no RJ? Tem grupos de Smartanos em todos os lugares do país. Tem Smartanos, né, na verdade, em todos os lugares do país. E tem Smartanos fazendo grupo em todos os estados. No RJ, por exemplo, a gente tem a firma, né? O pessoal se autodenomina a firma. Estão arrematando pra caramba, estão lucrando bastante lá. Turma do Guilherme. Já arrematamos com o Guilherme no Maranhão, inclusive, tá vendo? Guilherme lá no Maranhão, a gente em Minas arrematando lá no Maranhão. A Nayane falando, né,
que sempre precisa fazer avaliação. O Rogério falando que tá travando, o Renan que tá aqui no hotel do meu lado falando que tava ok, mas a internet dele tem que ir lá em cima e voltar também. Angelita falando sobre conteúdo. Vamos ver aqui se a galera tá falando sobre os percentuais. Ó, Leonardo, 31% é maravilhoso, 13,25%, aqui tá normal. Selic, tá. O Rogério tava falando sobre a Selic, 13,25%, é isso, né? 13,75% cortaram meio ponto. Marcol, Pedro, na calculadora Smart, qual o percentual de reajuste quando faz a simulação? Percentuais, você sempre preenche, tá? O Marcos está falando ali percentual de acréscimo de preço de venda, percentual de corretagem, percentual de leiloeiro, aí você vai subsidiando os dados para ela te dar o retorno ali, tá bom? Tem vários smartanos do RJ, Leonardo, tá? Então, assim, mais de centenas, tá? E quando demora para liberar o imóvel por conta de vários processos trabalhistas e penhoras para resolver? Cristiano, né, tá? Ali, por isso, Cristiano, que eu tava colocando o ponto-alvo de revenda com 12 meses. Muitas vezes a gente revende o imóvel com 3 meses, com 4 meses, com 6 meses. Mas como a gente é conservador, a gente bota como alvo conseguir revender o imóvel até 12 meses. É isso que a gente consegue fazer de média, tendo método, tendo, né, sistema para fazer, tendo agilidade nos procedimentos, tá? Óbvio que você vai falar assim, mas então se você rematar 100 imóveis, vai ter imóvel, nenhum imóvel vai passar de 2 meses? Óbvio que vai, só que a gente faz com recorrência. Então a gente faz vários com 3 meses, com 6 meses, né? Alguns com 12 e alguns passam 18, 24. A gente trabalha ali e coloca uma gordura. Eu vou te falar que em geral você consegue revender menos de 12 meses, tá bom? E para desvencilhar de trabalhistas, penhoras, você vai tendo prática. Você já sabe em que momento tomar ação para cada um, tá? Elton Fernando falando pro Leonardo. Pois é, independente de fazer um grupo de arrematantes, de engenheiros, tenho certeza que são altamente capacitados. Se você estiver fora de uma comunidade igual da Smart, esse grupo está perdendo dinheiro, tá? Porque ali na Smart a gente já desenvolveu tanta sinergia entre os smartanos, tantas ferramentas, que quem está de fora perde dinheiro. Marcal, qual que é o percentual que você usa para reajuste na simulação? Continua não entendendo qual que é o percentual de ajuste que você está se referindo, Marcal. Aí o Rogério, eu estava prevendo 20% de lucro somente. Não, 20% de lucro a gente não almeja nem no lance à vista, nem no lance financiado, tá, Marcos? Bota sua régua aí mais para cima, tá? Deixa eu ver, Papai 737, não pode levar em consideração o valor de avaliação do engenheiro, a análise em campo é muito importante, perfeito. Bom dia, Pedro. Júnior colocou 150% considerando a venda em quanto mês? A gente fez sempre simulação ali. 12 meses é nosso tempo-alvo, tá bom, Júnior? Óbvio que depois, enquanto menos tempo a gente faz, a taxa de retorno equivalente daquele rendimento é maior que a taxa mensal que a gente calcula. Então vamos colocar 150% em 24 meses é uma coisa. Poxa, 150%, se você conseguir revender em 3 meses, em 6 meses, muito melhor, né? Sua taxa, seu ROI mensal é uma coisa absurda. Nem piramideiro consegue fazer, não é verdade? Então, aí a gente sempre tem que fazer. Embaixo, lá daquela tabela lista de resultados, a gente tem a tabela de equivalência. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? O risco optando pelo percentual é menor? Edson, o risco talvez sim. Você sabendo que você tem que colocar um lucro percentual no à vista, beleza, ali 40%, 50%, mas um lucro percentual acima de 100%, no leilão financiado, o risco vai ser menor? Vai. Agora você tem que pensar o seguinte, e o retorno, e seu esforço, você vai realmente mirar só a lucratividade? Pode ter um imóvel que dê 10 mil reais de lucro num ano, tá? E
150%, porque você só tirou ali, sei lá, 100%, você só tirou R$ 5.000 do bolso. Só que vale o esforço? Você teve que fazer um financiamento, girar, reformar. Então, é essa análise que também tem que ser feita do lucro absoluto. Ricardo Cerqueira ADV. A calculadora Smart é show. Gente, eu não sei como que o pessoal arremata hoje sem um simulador. É mais do que uma calculadora. É um simulador, né, de leilões. No começo da live perguntaram, mas e se tiver incremento, os percentuais mudam? A calculadora Smart, o simulador Smart tem o percentual de lucro, o valor absoluto de lucro lance a lance, a cada incremento, tá? Porque ali no calor da emoção, você está dando lance ali, você não tem tempo de ficar fazendo cálculos, então a calculadora Smart já traz para vocês, tá? Arrematando o imóvel caixa através do leiloeiro, qual o prazo para a caixa disponibilizar o boleto para pagamento, tá? Em geral, é rápido, tá? Quando é venda direta é mais rápido ainda, com o leiloeiro às vezes demora mais um pouquinho. Rafa Oliveira, já arrematei 3 aí, começando reforma em um agora, em Mogi, ó. Elton Fernando, top arrematante, né? Então, 40 arrematações no ano só, né, gente? Isso aí é prática, é quase que a perfeição, né? Então, atingiu a perfeição do investidor de leilões de imóveis. Nosso parceiro Elton, cara fenomenal. Percentual do acréscimo é de 4 ou de 5%, papai 737. Gente, eu não estou entendendo também esse percentual de acréscimo que vocês estão perguntando. Já tinha se vocês puderem depois colocar de novo. O segredo está na compra. Tem algumas pessoas que não estão fazendo conta. Leonel, muito bem colocado, tá, gente? Inclusive, na hora que surgiu esse debate ontem, lá na comunidade, pessoal, uma pessoa, um colega lá, um smartano, colocou assim, mas eu vi o Pierre falando para pegar pelo menos 40% de deságio. Só que se a lucratividade percentual é tão alta nos imóveis que a gente arremata financiado, alavancado, que dá 5% de entrada, eu consigo ter 150% de lucro, 200% de lucro. Então eu acho que dá para dar uma margem menor do que 40%. Até dá. O problema é o risco. Por quê? A gente coloca uma margem de 40%. Por quê? Porque pode ser que na hora de vender você veja que o imóvel não tenha tanta liquidez com deságio de 40%, que você tem que trabalhar ali com deságio de 35% e tal, que isso é o limite. Fora isso, um percentual de 50% de lucro, de 150% de lucro, no financiamento caixa, dando 5% de entrada, se você faz uma análise de valor mal feita e na hora que você vê, você arrematou com deságio só de 30%, de 25%, esse 150% passa a ser 30%, tá? De lucro. Poxa, que no mercado financeiro tradicional, de aplicação financeira tradicional, ainda é atrativo. Mas para nós, no mercado de leilões, né? A gente sabe que a gente tem as operações, que as operações demandam cuidado. O imóvel, você não termina o seu investimento no lance, né? Ali você está começando. Óbvio que você tem que fazer uma boa garimpagem, uma boa análise financeira, tá? daquele imóvel, mas aí depois você tem que registrar, você tem que ocupar o imóvel, você tem que revender, tá? Então aí a gente espera lucros absolutos bons também, e não apenas lucros percentuais, muito menos lucros percentuais comparados com o mercado financeiro, tá? De 20% e 30%. Então, foquem em deságio de pelo menos 40%. Se for 45% de deságio, 50%, 60%, ótimo, tá? Se deixar alugado até vender, como fica esse cálculo? Na calculadora Smart você simula também, se você alugar até revender. Inclusive, simula de duas formas. Simula aluguel convencional e simula aluguel por Airbnb. Tá bom, Marina? Se você já é smartana, tem lá o cálculo quando você aluga e enquanto vende, tá? Na calculadora tem como calcular valores aproximados de reforma. A gente ensina como você calcular valores aproximados de reforma e você joga na calculadora o valor aproximado de reforma, Wellington. Porque, inclusive, aí você deduz o valor da reforma, tá?
do imposto de renda, né, que você vai ganhar sobre o ganho de capital, tá? Por isso que tem campos de despesas diferentes. Me cobre aí, daqui a pouco eu vou mostrar o campo onde você coloca as despesas e eu vou colocar a pergunta aqui da Marina sobre aonde a gente coloca as receitas de aluguéis lá na calculadora Smart, tá bom? Cheguei agora, em média 40% é uma taxa boa para 12 meses? À vista é uma taxa legal, viu, Alexandrino? Agora, financiado, 40% não dá para entrar, tá bom? O Raquel também falando que a comunidade é fantástica. Esses smartanos são sensacionais, ó. Eles ficam com a gente assim, é de noite, é de dia, é 24 horas no grupo de WhatsApp. Sensacional. Aí, ó, pronto, Wellington Fernando, top arrematante, já colocando o que eu falei aqui, ó. À vista, sim, 40% é bacana. Financiado é no mínimo 100%. É isso aí, galera. Peguem esse espírito, tá? Então, Jorge, Eduardo, tem que analisar a liquidez também? Perfeito, é o que a gente falou aqui. A gente já fez live a nossa live que o Renan fez junto com o Wellington Fernando, falando a nossa pior arrematação foi de um imóvel que ele deu sim lucro. Só que ele deu lucro depois de 2 anos. E 2 anos você comparado esse lucro que ele deu, não valeu a pena. Acho que ele deu aí por volta de 15% de lucro. Não vale a pena, entendeu? Então não é, o leilão é tão bom que é difícil você perder dinheiro. Só que a gente fala, às vezes você não ganha, se você não fizer uma análise bem feita, você não ganha todo o potencial que você pode ganhar dentro dos leilões de imóveis, tá bom? Como calcular os gastos com advogado para baixas de processo? Cristiano, o arrematante Smart, ele tem o escritório de advocacia conveniado, tá? Que ele tem valor fixo para o pós-arrematação, tá? Então, o arrematante Smart, ele já sabe, ó, né? Eu posso colocar na minha calculadora R$ 3.500, que é o valor atual, tá? Do honorário do escritório de advocacia, para cuidar de todo o pós-arrematação. Ah, mas aí vai ter ali que dar 20 baixas e tal, não sei o que, o escritório vai cuidar. E ele pode também contratar por petições avulsas. Não, eu já tenho conhecimento, eu estou aqui na Smart, eu quero aí contratar o escritório para fazer petições avulsas. Ele também pode fazer petições avulsas em vez de pedir para contratar todo o pós-arrematação. Então ele vai lá e já coloca na previsão de gasto dele. A gente prevê tudo, gente, que o arrematante precisa, ele tem dentro do ecossistema Smart, dentro do que a gente chama agora de mundo Smart, tá? É por isso que a gente fala, quem fica de fora perde, tá? Porque não tem todos esses recursos, né, oferecidos. E o maior recurso de todos, qual que tá? Ele é intangível, que é o valor da comunidade, é o valor dos membros da comunidade. É ter colegas como esses que estão aqui hoje no chat. Eles não ficam no chat só aqui no Instagram. Eles ficam lá no grupo de WhatsApp da comunidade ou no Telegram da comunidade geral, diariamente, né? Trocando experiências. Então, se você tem alguma dúvida, você não tira a dúvida só comigo, com o Renan, com o Pierre, você tira a dúvida com parceiros experientes que já passaram pelo mesmo, talvez, problema que você está passando, pelo mesmo questionamento que você está passando, o seu colega fez. Então, o valor da comunidade Smart é incomensurável, tá? É intangível. Patrimônio dos leilões, patrimônio cultural dos leilões, os smartanos, gente, é isso, tá? Papai 737, o percentual de acréscimo é baseado em algum índice? IGPM, qual percentual? Eu tô achando que você tá falando ali do percentual que eu tô colocando de custo de oportunidade. Custo de oportunidade a gente coloca, tá? A Selic descontada dos 15% de imposto de renda. Se você tá falando da taxa de acréscimo do preço de venda ao longo do tempo, tá? A gente implementou essa funcionalidade também porque, se eu vou mirar um horizonte conservador de 12 meses, eu vou estimar que esse imóvel vale mais daqui 12 meses. Eu coloco em geral
metade da Selic de acréscimo, tá? Mas aí é o valor de projeção de cada um. Às vezes no mercado, você acredita que o mercado que está na sua cidade, na cidade do imóvel, está em expansão, você pega ali um índice FIPZAP da Secov e projeta um valor maior, tá bom? Pronto, o Elton falando, estima 5 mil e coloca na conta. Por que ele está falando estimar 5 mil? Porque além do valor dos honorários advocatícios, você tem ali, às vezes, custas, né, para peticionar nos autos e tal, que você paga direto para a justiça, tá bom? Então, faz esse cálculo e coloca lá. Gente, nós estamos aqui passando por várias perguntas, eu vou tentar focar aqui nas perguntas, tá? Que são sobre lucratividade. Para abater imposto de renda, pode ser contratado de serviços de reforma mais recibos ou é obrigatório nota fiscal? É o seguinte, em regra, você tem que comprovar para Receitas com documentos fiscais idôneos de que você fez aquele gasto, tá? Então, se você fez um gasto de um prestador de serviço ou de um fornecedor de produto obrigado a fornecer nota fiscal, então você tem que guardar a nota fiscal. Agora, existe, por exemplo, prestador de serviço autônomo que não emite nota fiscal. Aí você guarda o recibo, tá? Então, você vai guardando tudo que você tem de prova para você, por acaso, se você for fiscalizado dentro de até 5 anos, você ter aí os documentos para provar. O Renan está falando aqui, 22% de lucro em 2 anos. Foi a nossa pior arrematação, tá? A gente fez uma live, depois procurem aí, tá? Foi inclusive na cidade do Elton Fernandes, Jacareí. A gente arrematou um apartamento lá que é chamado de Pantera Cor-de-Rosa, tá? E esse apartamento trouxe lucro? Trouxe 22% de lucro. O problema é que a gente demorou, tá, a vender ele. Se fosse 22% em um ano, eu nem chorava, né? Não é o nosso alvo, não é a nossa métrica. A gente não trabalha com isso. A gente trabalha ali com lucro pelo menos ali de 40%, 50%, mas, né? Poxa, uma ou outra sai da curva. O que importa é a gente saber replicar o método e, na média, a gente estabelecer esse percentual. Agora, 22% em 2 anos, a gente ali, digamos que escorreu uma lágrima, né? Nandinho, parabéns pelas explicações, pela humildade. Valeu, Nandinho. Olha aí. A Carnevale. Fiz minha primeira arrematação esses dias, a avaliação estava bem fora do valor real. No caso, acredito que minha margem na arrematação foi algo em torno de 200%, galera. Tá vendo? Pessoa real, não conheço aqui, depois se for smartando, se identifica, mas pessoa real, tá? E não é piramideiro, tá? Vai provavelmente fazer 200%, por quê? Porque soube utilizar técnicas. Uma das técnicas é essa, achar imóvel subavaliado, tá? Muita gente às vezes fica preocupado lá com o valor de avaliação do imóvel caixa ou qualquer outro, para ver se ele não está super avaliado. Mas acreditem, garimpando bem, muito smartando acha subavaliado, tá? E aí a lucratividade explode, tá bom? Saldanha, saudoso Saldanha, né? Tá lá na comunidade Smart também, assessor top, falando, você coloca tudo, tem coisa que não vai ter nota fiscal, então coloca tudo. O pior que pode colocar, aconteceu o leilão, te pedir explicação, e se não for aprovado, você paga a diferença. Não o leilão, o fisco, né? Te pedir explicação, tá? Esse Pantera Cor-de-Rosa, o que aconteceu? Qual foi a causa? Edson, a gente demorou demais no pós-arrematação. A gente não traçou bem o perfil lá do ocupante e a gente demorou a desocupar esse imóvel, tá? O pós-arrematação durou 1 ano. Depois que a gente estava com o imóvel, a gente vendeu o imóvel, que não tinha uma boa liquidez, porque ele era o que a gente chama de um elefante branco, né? Que é um imóvel grande, um imóvel fora do perfil do padrão das famílias atuais, que além de ser grande, que não tem área de lazer, que tem um condomínio alto, enfim, a gente vendeu ele pelo valor que a gente estimou, então a gente não errou a avaliação em si na época, mas a gente demorou no pós-arrematação e demorou depois a vender. Juntou esses 2 fatores, ele se tornou uma arrematação ruim, tá bom?
Última pergunta aqui que eu vou responder. Hoje a gente tem muita coisa para fazer aqui em Campo Grande. Daqui a pouco a gente faz histórias para vocês aí da casa que a gente arrematou aqui em Campo Grande. A gente nunca pisou nela, foi reformado ali pelo Engenheirito no Instagram, né? O Ricardo Ito. E a gente possivelmente também vai na casa arrematada recentemente por um arrematado, tá? Por Daniel Morales. Então a gente vai lá, mas vamos lá. Doutor Paulo Vicente. É preciso criar uma PJ para arrematar? Como faço para ter acesso a essas informações do grupo? Doutor Paulo Vicente, não precisa criar uma PJ para arrematar somente, como eu não recomendo, tá? Criar uma PJ para arrematar. Crença popular, tá bom? O pessoal sempre fala assim, mas o empresário paga muito menos imposto do que a pessoa física. A gente já, várias lives, a gente prova por A mais B, a gente demonstra que nos leilões de imóvel, na revenda de imóvel, em geral, você paga menos imposto revendendo na pessoa física, que você paga só sobre o ganho de capital. Então, você arrematou por 100, revendeu por 200, você só vai pagar sobre o lucro dessa operação, digamos, né? Líquido, de maneira bruta sobre os 100 mil, sendo que a pessoa jurídica você paga sobre todo o valor. Você revendeu por 200, você incide o imposto sobre os 200 mil reais, tá? Então você acaba pagando mais imposto, por mais que a alíquota da pessoa jurídica é menor, tá bom? Giselda perguntando, você tem previsão para a próxima SCP, Pedro? Gente, está iminente, tá? Basta a gente alocar o recurso, né, do último imóvel que a gente precisa alocar da SCP anterior. Qual que é o combinado da gente da comunidade Smart, tá? Na SCP de capital, a gente, quem aí não sabe, a gente faz ali a captação de membros da comunidade Smart, não é uma captação aberta, só membros smartanos podem participar desse investimento. A gente vai lá e a equipe Smart foi montada uma equipe especializada, né? Montou uma esteira de arrematação ali, de análise, e arremata imóveis multimilionários que só podem ser comprados com a força do Smartano, tá? E aí a gente aloca isso. E a gente, qual que é o nosso compromisso? A gente só abre novas SCPs quando é alocado o restante. Então falta alocar ainda pelo menos mais um imóvel, tá? 1.700.000 por aí que a gente deve alocar, e aí a gente abre a próxima SCP. Pode ser semana que vem, pode ser daqui 2, 3 semanas, porque a gente tem zelo, né, para alocar. Então, alocando, né, o último imóvel, a gente abre a próxima SCP, tá bom? Galera, não vai dar tempo, tá? De eu mostrar ali que eu falei na calculadora Smart do campo, que a calculadora calcula dois tipos de aluguéis, é o aluguel convencional e o aluguel por Airbnb, porque tem diferença. No Airbnb você assume condomínio IPTU, no convencional você tira. A calculadora Smart é inteligente, ela faz todas essas contas para vocês, tá? E não vai também dar para mostrar ali o campo de taxa de equivalência mensal. A gente deixa aí cenas para uma próxima live, tá bom? A Giselda tá aí ansiosa para a próxima SCP, pode saber que logo logo sai, tá bom, Giselda? Gente, grande abraço para vocês e até mais.